Você acha que a internet é uma nuvem intangível flutuando acima de nós? Pense novamente. A realidade física da nossa conexão global é um feixe de luz correndo através de fios mais finos que um cabelo humano, estendidos no fundo escuro dos oceanos e enterrados sob o solo. Mas sem um único material, essa luz se apagaria em segundos. Redes sociais, bancos digitais e a comunicação moderna deixariam de existir. Esse material nasce de um gás explosivo e invisível. Como a humanidade transforma um vapor volátil em uma armadura capaz de resistir 50 anos debaixo da terra, protegendo nossos dados mais preciosos? A resposta está prestes a ser revelada. Bem-vindos ao coração pulsante do poder da indústria. O material que vamos desvendar hoje não é apenas mais um plástico comum, é a espinha dorsal invisível da civilização moderna. Estamos falando do polietileno de alta densidade, ou PAD, uma substância que movimenta uma economia global titânica, avaliada em mais de 600 bilhões de dólares por ano. Para colocar isso em perspectiva, esse valor supera o produto interno bruto de muitas nações inteiras. Dentro do vasto universo dos polímeros, o polietileno é o rei absoluto, a família de plásticos mais produzida na Terra. E o PAD sozinho reivindica uma fatia impressionante de 30% a 35% de toda essa produção mundial. É uma maré de matéria-prima que nunca para de fluir, alimentando fábricas e construindo infraestruturas em cada continente habitado. A geografia desse poder industrial é dominada por 3 gigantes: o Oriente Médio, a China e os Estados Unidos. O Oriente Médio lidera com uma vantagem estratégica avassaladora, utilizando suas reservas colossais de petróleo e gás natural para extrair etileno a custos incrivelmente baixos, permitindo a operação de complexos petroquímicos que se estendem por quilômetros, cidades de aço e vapor que operam 24 horas por dia. Mas o PAD não é apenas volume, é virtude técnica. Identificado pelo símbolo de reciclagem número 2, ele carrega uma distinção rara. É um dos poucos materiais sintéticos que realmente fecha o ciclo, sendo coletado, processado e renascido em escala industrial, vez após vez. No entanto, para entender como criamos algo tão massivo e durável, precisamos abandonar a escala dos bilhões de dólares e mergulhar no mundo microscópico, onde o caos de um gás é forçado a se tornar ordem sólida. A gênese dessa armadura moderna começa com o etileno, um gás hidrocarboneto leve, extraído das profundezas da Terra junto com o petróleo bruto ou gás natural. Dentro das refinarias, em um processo violento e preciso chamado craqueamento, moléculas complexas são quebradas para liberar esse gás vital. Mas o etileno bruto é selvagem e impuro. Ele não pode simplesmente entrar na linha de produção. Antes de se tornar a proteção da nossa internet, esse gás deve sobreviver a uma purificação rigorosa, onde a umidade, o oxigênio e traços de enxofre são caçados e eliminados impiedosamente. Uma única impureza microscópica nesta fase poderia ser o ponto de falha catastrófica em um tubo daqui a 20 anos. Apenas quando o gás atinge um estado de pureza quase perfeita, ele é admitido no santuário da transformação, o reator de polimerização. É aqui que a mágica da engenharia acontece, sob a influência de catalisadores altamente avançados que agem como maestros moleculares. As moléculas individuais de etileno são compelidas a abandonar sua liberdade gasosa. Elas se alinham e se fundem, formando longas cadeias de polímeros, como soldados marchando em formação cerrada. Essa reação ocorre em um inferno controlado, com temperaturas que variam de 70 a 110 graus Celsius, ou 158 a 230 graus Fahrenheit. Mas é a pressão que realmente define o jogo. Esmagadores 150 a 450 psi forçam a matéria a obedecer. O processo dura apenas alguns minutos, às vezes dezenas de minutos, mas nessa janela de tempo crítica, o destino do material é selado. O comprimento das cadeias, a densidade, a resistência futura a impactos, tudo é decidido agora. Estamos criando uma estrutura molecular linear, disciplinada e incrivelmente densa, projetada para suportar o peso do mundo acima dela. No momento exato em que as cadeias moleculares atingem a perfeição, a reação precisa ser assassinada.
Se continuar por um segundo a mais, o material se degrada. O fluxo é interrompido abruptamente, reduzindo a temperatura ou desativando o catalisador. Mas o polímero recém-nascido é vulnerável. Ele está em um estado ativado, hipersensível ao calor e ao oxigênio que poderiam destruí-lo antes mesmo de ser usado. Para salvar essa criação, injetamos um coquetel de estabilizadores térmicos e antioxidantes diretamente na massa. É como aplicar um conservante de imortalidade, trancando as propriedades mecânicas do PAD, para que ele possa resistir não apenas às próximas horas de processamento, mas às próximas décadas de serviço sob o solo úmido e hostil. Agora temos um polímero derretido, fluindo como um rio de plástico, a temperaturas entre 199 e 249 graus Celsius. Nesse estado líquido, ele é incontrolável, precisa ser domado. A massa ardente é empurrada para um sistema de extrusão, sendo forçada através de orifícios minúsculos para formar milhares de fios contínuos, parecidos com espaguete industrial. Esses fios mergulham imediatamente em um banho de água, onde o choque térmico solidifica sua estrutura física em questão de segundos. Facas rotativas, girando a velocidades alucinantes, cortam esses fios em pequenos grânulos, cada um medindo apenas 2 a 5 milímetros. Não se engane pelo tamanho minúsculo. Cada um desses grânulos carrega a programação molecular de resistência extrema. Uma única linha de produção pode cuspir mais de 9 toneladas desses grânulos por hora, o peso de 2 elefantes adultos a cada 60 minutos. Antes de sair da fábrica, esses cartuchos de matéria-prima passam por uma triagem impiedosa. Medimos sua densidade, seu índice de fluidez a 190 graus Celsius e sua força pura. Se um lote desviar 1 milímetro das especificações, ele é rejeitado. Porque o que está em jogo não é apenas um tubo plástico, mas a integridade da infraestrutura global. Agora, a jornada toma um novo rumo. Os grânulos foram criados, mas eles são apenas a munição. O verdadeiro objetivo é fabricar a arma, os tubos que carregarão a água e a informação do mundo. Entramos na fábrica de tubos, onde a atmosfera muda de química para mecânica pesada. Os grânulos de PAD virgem são retirados de silos herméticos, onde foram protegidos contra a umidade, o inimigo silencioso da qualidade. Eles são misturados com precisão cirúrgica a um ingrediente vital, o negro de fumo. Adicionado em uma concentração de 2 a 3%, esse aditivo não serve apenas para dar a cor preta. Ele é um escudo contra a radiação ultravioleta do Sol, garantindo que o tubo não se torne quebradiço se ficar exposto à luz do dia antes de ser enterrado. A mistura entra na extrusora, uma besta de aço com um parafuso sem fim em seu interior. À medida que o parafuso gira, ele gera um atrito colossal e cisalhamento, enquanto aquecedores externos elevam a temperatura para 200 a 250 graus Celsius. Os grânulos sólidos se rendem, transformando-se em uma lava negra, viscosa e homogênea. A pressão aumenta drasticamente à medida que essa massa é empurrada em direção ao cabeçote da matriz. Este é o momento da verdade. A lava plástica é forçada através de um anel de metal de precisão, o espaço entre um mandril central e um anel externo. É aqui, sob pressão imensa, que o material ganha sua forma de cilindro oco. Ele sai da máquina ainda quente, macio e vulnerável, sustentando seu próprio peso apenas pela viscosidade do material. Sua geometria está definida, mas sua sobrevivência ainda não está garantida. O tubo recém-nascido, brilhando com o calor residual, entra imediatamente na câmara de vácuo e resfriamento. Este é o estágio onde a física define a perfeição. O tubo é submerso em tanques de água fria que se estendem por dezenas de metros, mas a água sozinha não é suficiente. Um sistema de vácuo poderoso puxa as paredes externas do tubo contra uma luva de calibração de metal. O vácuo age como mãos invisíveis, segurando o plástico mole na forma perfeitamente redonda, enquanto a água rouba o calor. É uma batalha térmica. A temperatura do PAD despenca, travando as moléculas no lugar. O que era um líquido viscoso minutos atrás, agora se torna um sólido rígido, capaz de suportar golpes de marreta.
Durante todo esse trajeto subaquático, sensores a laser monitoram o diâmetro e a ovalização em tempo real, milhares de vezes por segundo. Se o tubo desviar a espessura de um fio de cabelo, o sistema de controle ajusta a velocidade da linha instantaneamente. A precisão aqui não é um luxo, é uma exigência de engenharia. Quando o tubo emerge do outro lado do tanque, ele não é mais uma massa moldável, é uma estrutura de engenharia finalizada, fria ao toque, perfeitamente lisa e incrivelmente forte. Mas a criação não termina com o resfriamento. O tubo entra na unidade de tração, onde esteiras de borracha agarram sua superfície com força calculada, puxando-o para fora da linha em um ritmo constante e inabalável. Imediatamente, impressoras a jato de tinta industrial disparam códigos na superfície negra em alta velocidade: diâmetro, classificação de pressão, data, hora e lote. Cada metro de tubo carrega sua certidão de nascimento, garantindo que, se algo der errado daqui a 30 anos, saberemos exatamente quando e onde ele foi feito. Para os tubos gigantes, serras automatizadas descem com precisão de guilhotina, cortando segmentos perfeitos sem deixar rebarbas. Para os diâmetros menores, máquinas bobinadeiras enrolam o tubo em carretéis massivos, como linhas de costura para gigantes. Antes de sair pelos portões da fábrica, o material enfrenta seu teste final: a tortura hidráulica. Amostras aleatórias são levadas ao laboratório, preenchidas com água e pressurizadas muito além de seus limites operacionais normais. Elas são mantidas assim por horas, às vezes dias, para garantir que não haja vazamentos microscópicos ou fraquezas ocultas. Apenas os tubos que sobrevivem a essa provação recebem o selo de aprovação. Eles são então empilhados, cintados com aço e carregados em caminhões e trens, prontos para serem despachados para os cantos mais remotos do planeta. Começamos com um gás invisível, extraído das profundezas da Terra, e terminamos com a espinha dorsal física da nossa sociedade moderna. Do caos molecular dentro de um reator superaquecido à ordem perfeita de um tubo enterrado no silêncio do subsolo, o polietileno de alta densidade é um triunfo da engenhosidade humana. Ele raramente é visto, escondido sob o asfalto e a terra, mas trabalha incansavelmente 24 horas por dia. Ele carrega a água que bebemos e protege os cabos de fibra ótica que transmitem este vídeo até sua tela agora mesmo. É a prova de que, com a engenharia certa, podemos transformar o volátil em eterno. Se você ficou impressionado com a escala e a precisão dessa indústria invisível, deixe seu like e inscreva-se no Poder da Indústria. Comente abaixo qual outra mega estrutura ou material você quer ver sendo dissecado em nosso próximo vídeo. Até a próxima jornada pelo mundo da manufatura extrema. O Dubai constrói ilhas artificiais, jogando areia no mar. O Kuwait fez exatamente o oposto. Trouxe o oceano inteiro para o meio de um deserto brutal. Eles escavaram 170 milhões de jardas cúbicas de areia, o suficiente para erguer 20 grandes pirâmides. Tudo isto num lugar onde o calor chega aos 50 graus Celsius. Mas o mais chocante não é o tamanho, é a tecnologia. A água flui por esta cidade sem uma única bomba elétrica. Como é possível domar o oceano usando apenas a gravidade? Para entender a loucura deste projeto, é preciso sentir o desespero geográfico de uma nação inteira. O Kuwait é um país rico, impulsionado pelo ouro negro, mas vive numa armadilha natural. Mais de 70% do seu território é um deserto estéril, uma vastidão de areia onde a vida é quase impossível. No verão, os ventos são tão quentes que parecem o sopro de um forno aberto, e as tempestades de areia cortam como lâminas. A população de 4 milhões de pessoas está espremida numa faixa costeira minúscula, com apenas 100 quilômetros de extensão. Imaginem um país inteiro a tentar respirar por uma janela pequena, enquanto o resto da casa está em chamas. A maior parte dessa costa preciosa já foi devorada por portos industriais, bases militares e refinarias de petróleo. Não havia mais espaço para crescer. A solução óbvia seria olhar para o mar, como fez o Dubai, com as suas famosas ilhas em forma de palmeira. Mas a natureza tinha outros planos para o Kuwait. O fundo do mar nesta região não é firme. É composto por uma lama macia e traiçoeira.
Se os engenheiros tentassem construir ilhas artificiais ali, lançando milhões de toneladas de areia e rocha, a estrutura simplesmente afundaria no lodo, resultando num colapso catastrófico. O país estava encurralado. Atrás, um deserto que mata. À frente, um mar que não sustenta terra firme. Foi neste momento de impasse que surgiu uma ideia radical. Uma daquelas propostas que parecem impossíveis até serem desenhadas no papel. Se não podemos avançar para o mar deve avançar para nós. A proposta era uma inversão total da lógica de construção. Em vez de criar terra na água, eles iriam escavar a terra para deixar a água entrar. O plano era criar canais profundos, lagoas e ilhas artificiais, quilômetros deserto adentro, duplicando efetivamente a linha costeira do país. Mas transformar esta visão em realidade exigiria a maior operação de movimento de terra que o Médio Oriente alguma vez viu. Quando as máquinas chegaram ao deserto do Sul em 2004, a escala do desafio tornou-se assustadoramente clara. Não se tratava apenas de cavar buracos, tratava-se de mover uma quantidade de matéria que a mente humana mal consegue processar. Estamos a falar de escavar mais de 170 milhões de jardas cúbicas de areia e solo. Para colocar isto em perspectiva, é mais material do que foi movido durante toda a fase inicial da construção do Canal de Suez. Se empilhássemos toda esta areia, poderíamos construir 20 réplicas perfeitas da Grande Pirâmide de Gizé. Mas o verdadeiro inimigo nesta guerra não era o volume de terra, era o Sol. O Kuwait é o 5º país mais quente do mundo. No local da obra, as temperaturas subiam regularmente para marcas entre 40 e 7,50 graus Celsius. O calor era tão intenso, tão físico, que o trabalho se tornava letal. O metal das máquinas ficava tão quente que podia queimar a pele ao toque. Por questões de segurança humana e mecânica, toda a obra parava obrigatoriamente entre as 11 da manhã e as 4 da tarde durante os meses de verão. O deserto impunha um toque de recolher térmico. Para não perderem a guerra contra o relógio, os engenheiros transformaram a noite em dia. Assim que o sol se punha, o deserto, normalmente mergulhado numa escuridão total, explodia em luz. 13 mil projetores de alta potência eram ligados simultaneamente, iluminando o canteiro de obras com uma intensidade de estádio de futebol. Sob este brilho artificial, um exército de 3 mil trabalhadores, vindos de mais de 20 nações diferentes, operava em turnos contínuos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O som era ensurdecedor. Uma frota de 29 bulldozers gigantes rasgava a crosta terrestre, 70 escavadoras mordiam o solo sem parar, e 113 caminhões pesados formavam filas intermináveis, transportando montanhas de terra. Era uma coreografia mecânica brutal, uma demonstração de força bruta contra um ambiente que não queria ser mudado. A quantidade de asfalto utilizada para pavimentar as novas estradas seria suficiente para cobrir 703 campos de futebol. Mas mesmo com toda esta força, o solo do deserto escondia uma armadilha mortal. Cavar é a parte fácil. O problema é construir uma cidade de arranha-céus e mansões sobre o que restou. O solo nativo daquela região não é rocha sólida. É uma mistura instável de areia fina, sal e lodo, com a consistência de uma esponja molhada. É um terreno traiçoeiro, propenso a colapsar sob peso ou a dissolver-se com a chuva. Se construíssem casas ali sem tratamento, as fundações rachariam e os edifícios afundariam na areia movediça. Para resolver isto, a engenharia teve de usar a violência. Eles não podiam ser gentis com a terra, tinham de a espancar até que ela ficasse dura. O método escolhido chama-se compactação dinâmica e é tão impressionante quanto parece. Imaginem um guindaste colossal a levantar um peso de aço maciço de 33 mil libras. Isso são 15 toneladas, o peso de 3 elefantes adultos. Este peso é erguido a uma altura de 40 pés, o equivalente a um prédio de 4 andares, e depois simplesmente largado em queda livre. Boom! O impacto no solo cria um mini terremoto. A força da colisão expulsa o ar e a água que estão presos entre os grãos de areia, forçando as partículas a unirem-se numa massa densa e sólida. E eles não faziam isto apenas uma vez.
O martelo gigante batia no mesmo ponto 15 vezes seguidas, criando crateras de compressão com 33 pés de profundidade. Visto do céu, o local da construção parecia a superfície da Lua, ou um waffle gigantesco, marcado por milhares de crateras geométricas onde o peso tinha caído. Foi um processo lento, metódico e barulhento, repetido milhão após milhão de vezes, até que todo o terreno esponjoso se tornasse uma base firme, capaz de suportar o peso de uma cidade moderna. Só depois deste castigo geológico é que as fundações puderam ser lançadas. Mas a maior inovação ainda estava por vir: a água. O maior pesadelo de qualquer engenheiro ao trazer o mar para o deserto é a água estagnada. Num clima tão quente, se a água nos canais não se mover constantemente, ela evapora, a salinidade dispara e tudo se transforma num pântano verde, tóxico e mal cheiroso. A solução tradicional seria instalar bombas elétricas gigantescas, monstros mecânicos que consumiriam rios de dinheiro e eletricidade para empurrar a água. Mas o Kuwait queria algo mais inteligente. Eles queriam que a cidade respirasse sozinha. Eles contrataram especialistas para criar um modelo hidrodinâmico tridimensional, simulando cada gota de água, cada curva dos canais e cada movimento da maré. O objetivo era desenhar uma cidade onde a água circulasse naturalmente, sem ajuda de máquinas. E conseguiram. O sistema funciona inteiramente com base na pressão do mar e na gravidade, uma vitória da engenharia passiva. O segredo está nos portões de maré. Estas não são portas comuns. São estruturas de aço titânicas, pesando 22 mil libras, 10 toneladas cada uma. O mais incrível é que elas não têm motores. Elas abrem e fecham sozinhas. Quando a maré sobe no Golfo Pérsico, a pressão da água empurra os portões, abrindo-os e permitindo que o mar fresco entre nos canais. Quando a maré desce, os portões fecham-se ou direcionam a água para saídas específicas, garantindo que a água velha saia e a água nova entre. O volume de troca é alucinante. 7,1 milhões de galões de água do mar fluem através deste sistema a cada minuto. É como um coração gigante e invisível a bombear vida para dentro do deserto, usando apenas a força da lua e das marés. Sem eletricidade, sem ruído de motores, apenas o poder silencioso da física. A água nos canais artificiais acabou por ficar mais limpa e oxigenada do que no mar aberto. E quando se cria um ambiente perfeito, a natureza responde de formas que ninguém esperava. O que era para ser apenas um projeto imobiliário transformou-se, acidentalmente, na maior experiência ecológica do Médio Oriente. Antes das escavadoras chegarem, aquela área era um deserto salgado com pouca vida. A biodiversidade marinha na costa era limitada a cerca de 142 espécies. Mas assim que a água começou a fluir pelos novos canais, algo mágico aconteceu. A vida invadiu a cidade. Hoje, os biólogos contam mais de 1.000 espécies marinhas a viver dentro deste sistema artificial. Golfinhos selvagens foram avistados a nadar curiosos pelos canais, quilômetros deserto adentro, caçando peixes nas águas calmas. Tartarugas marinhas encontraram refúgio ali. As paredes de betão e os quebra-mares, feitos de 28 mil blocos hexagonais, começaram a ser colonizados por corais e ervas marinhas, transformando a infraestrutura cinzenta num recife vibrante e vivo. A cidade tornou-se um berçário gigante. Peixes jovens entram nos canais, crescem em segurança longe dos predadores do mar aberto e depois voltam para o oceano, reabastecendo os estoques de peixe de todo o Golfo. Para completar o cenário paradisíaco, a areia das praias não foi deixada ao acaso. A areia local era demasiado amarela e poeirenta, por isso foi lavada 4 vezes em 8 plantas industriais diferentes para remover todas as impurezas. O resultado é uma areia branca, brilhante e pura, digna das Caraíbas, mas situada no coração do Médio Oriente. Plantaram-se milhares de árvores de mangue nas margens para ancorar o solo e trazer o verde para a paisagem árida. Parecia o paraíso na terra, mas todo o paraíso tem o seu preço, e aqui o preço é o silêncio. A escala financeira deste projeto é tão vasta quanto a sua engenharia. 5 bilhões de dólares investidos para criar uma área equivalente a Manhattan. Mas ao caminhar pelas ruas perfeitas da Cidade do Mar, nota-se algo estranho.
Tudo é demasiado perfeito e demasiado vazio. As casas aqui não são para pessoas comuns. O preço de uma vivenda varia entre 700 mil e 1.600.000 dólares. Cada casa tem a sua praia privada, o seu cais privado e vista para a água azul turquesa. O centro da cidade é um centro comercial colossal que custou 820 milhões de dólares. Tem a sua própria marina, com capacidade para 900 iates. Aqui, a elite não vai às compras de carro, vai de iate. Mas a realidade é que a maioria destas mansões são apenas casas de férias. Durante a semana, a cidade parece um cenário de filme abandonado. As ruas estão desertas, as janelas estão escuras. É uma cidade fantasma de luxo, que só ganha vida nos fins de semana. E há o contraste humano brutal. Enquanto iates de milhões de dólares flutuam nos canais, os milhares de trabalhadores que construíram este milagre vivem numa realidade muito diferente. Eles são migrantes que suportam o calor de 50 graus, vivendo em contentores temporários no deserto, lutando contra tempestades de areia para construir um sonho onde nunca poderão viver. A cidade consome recursos de forma voraz. Só o sistema de água potável exigiu 17 torres gigantes. É um monumento à desigualdade, tanto quanto é um monumento à engenharia. Tudo começou com 170 milhões de jardas cúbicas de areia sendo arrancadas da terra. Hoje, onde antes havia apenas calor e pó, existe uma Veneza moderna, onde o mar respira ao ritmo da lua, sem a ajuda de uma única máquina. O Kuwait provou que é possível reverter a natureza, trazendo o oceano para o deserto e criando vida onde ela não existia. A escala é inegável, a tecnologia é passiva e brilhante, mas a pergunta que ecoa no silêncio destas ruas de luxo é pesada. Será este o modelo para salvar o nosso futuro climático? Ou é apenas a miragem mais cara da história, um oásis de 5 bilhões de dólares construído para ficar vazio? Imagine golpear o para-brisa do seu carro com um martelo pesado. Você espera uma chuva de estilhaços, mas encontra uma resistência chocante. Neste exato momento você percebe, isso não é apenas uma janela, é um escudo. Embora custe apenas entre 3% e 5% do valor do veículo, essa lâmina transparente garante 45% da rigidez de toda a cabine. Ela segura o teto sobre sua cabeça e guia o airbag que pode salvar sua vida. Mas como transformamos areia comum nessa armadura invisível? A nossa jornada começa muito longe das estradas asfaltadas e das linhas de montagem limpas. Estamos em uma pedreira gigantesca, um lugar onde a terra é rasgada para revelar seus tesouros mais antigos. Aqui, sob camadas de solo, repousa o arenito de sílica, uma rocha sedimentar formada ao longo de milhões de anos. Este é o ingrediente fundamental, a base de tudo. Sem ele, não haveria vidro, não haveria proteção, não haveria carros modernos. Mas a natureza não entrega esse recurso de bandeja. Ele está preso, compactado em camadas densas e duras como concreto. Para libertá-lo, a engenharia precisa usar sua forma mais bruta de persuasão: explosivos industriais. Os engenheiros geológicos estudam a montanha como cirurgiões, mapeando veios de quartzo puro. Eles perfuram a rocha em padrões calculados matematicamente. Quando a ordem de fogo é dada, não é apenas um barulho, é uma liberação controlada de energia sísmica. A detonação é projetada para fraturar a rocha em pedaços manuseáveis, mas sem pulverizar os preciosos grãos de sílica. É um equilíbrio delicado entre a destruição e a preservação. Assim que a poeira baixa, os gigantes de aço entram em cena. Escavadeiras hidráulicas maiores que casas de 2 andares avançam sobre os escombros. Observe a caçamba dessa máquina. Em um único movimento, ela levanta 20 a 22 toneladas de rocha. Isso é o peso equivalente a 4 elefantes africanos adultos, erguidos no ar como se fossem plumas. O motor a diesel ruge, lutando contra a gravidade, enquanto deposita a carga na traseira de caminhões basculantes que são verdadeiros monstros sobre rodas. Cada um desses veículos transporta entre 55 e 65 toneladas por viagem. Eles são o sangue que corre nas veias dessa operação, subindo e descendo as bancadas escalonadas da mina.
Degraus gigantescos de 15 metros de altura, esculpidos na própria crosta terrestre. O caminhão basculante chega à estação de processamento e despeja sua carga com um estrondo ensurdecedor. O que temos aqui ainda é rocha suja, misturada com argila e impurezas que arruinariam qualquer vidro. A transformação de pedra para cristal começa agora. A primeira linha de defesa é o triturador de mandíbulas. Imagine 2 placas de aço maciço, movidas por motores de força incalculável, que mastigam as rochas como se fossem biscoitos. O som é aterrorizante, o som da geologia, sendo quebrada pela vontade humana. As pedras são reduzidas a fragmentos de 5 a 10 centímetros. O tamanho ideal para o próximo passo. Mas o tamanho não é tudo. A pureza é a lei. O material triturado entra em um sistema de lavagem de alta pressão. Jatos de água, disparados a 75 libras por polegada quadrada, bombardeiam cada pedra. Para você ter uma ideia, essa pressão é forte o suficiente para arrancar a tinta de um carro ou ferir a pele humana. Aqui, ela serve para arrancar a argila teimosa e a poeira milenar que cobre o quartzo. A água sai turva, carregando o lixo, enquanto a sílica brilha, limpa e pronta. Agora, entramos no laboratório dos alquimistas industriais. A areia de sílica pura é excelente, mas ela precisa de ajuda para derreter. Se tentássemos derreter apenas a areia, precisaríamos de temperaturas tão altas que destruiriam o forno. Por isso, adicionamos carbonato de sódio para baixar o ponto de fusão, calcário para estabilidade e o ingrediente secreto, vidro reciclado ou cacos. Esses cacos não são lixo, eles são aceleradores de energia. Como já foram vidro antes, eles derretem mais rápido, ajudando a homogeneizar a mistura. Tudo isso é misturado em proporções exatas, grama por grama, criando o que chamamos de lote. É uma receita que não admite erros. Agora, prepare-se para o calor. O lote é despejado na boca do forno de fusão contínua, uma estrutura que nunca dorme, nunca esfria e nunca para. Dentro desta câmara, recriamos as condições do interior de um vulcão ativo. A temperatura sobe para impressionantes 1538 graus Celsius, ou 2.800 graus Fahrenheit. Nesse nível de calor, a areia não tem chance. A estrutura cristalina do quartzo, que resistiu por milhões de anos, colapsa e se rende, transformando-se em um rio de líquido incandescente. Mas derreter não é o suficiente. O vidro precisa ser perfeito. Se houver uma única bolha de ar microscópica, o para-brisa final será rejeitado. Por isso, o vidro derretido permanece neste inferno controlado por 50 longas horas. 2 dias inteiros de purificação pelo fogo. Durante esse tempo, o líquido circula, as bolhas sobem para a superfície e estouram, e a mistura se torna perfeitamente homogênea. Sensores infravermelhos e câmeras blindadas contra o calor vigiam o processo. Os operadores olham através de vidros escuros especiais, observando o rio de luz laranja. É uma visão hipnótica e aterrorizante. O consumo de energia aqui é monumental. Eletrodos gigantes e queimadores de gás trabalham em sinfonia para manter essa temperatura infernal estável. Qualquer queda, qualquer variação, e o vidro pode cristalizar ou ficar muito viscoso, entupindo o sistema e causando prejuízos milionários. É um jogo de altas apostas onde a física e a química dançam no limite do possível. O vidro agora é um líquido perfeito, mas como transformá-lo em uma folha absolutamente plana, sem nenhuma ondulação? Se usássemos rolos para achatá-lo, eles deixariam marcas. A solução é genial e usa uma das forças mais básicas do universo, a gravidade. O vidro sai do forno e flui como mel incandescente para dentro de uma câmara especial, o banho de estanho. Imagine uma piscina olímpica cheia de metal derretido. O estanho é usado porque é perfeitamente plano quando líquido e não se mistura com o vidro. O vidro, sendo mais leve, flutua sobre o estanho como óleo sobre água. A temperatura aqui é de cerca de 1000 graus Celsius. Não há prensas, não há moldes, não há nada tocando a superfície superior do vidro. A gravidade puxa o vidro para baixo, espalhando até que ele se torne uma fita perfeitamente plana e paralela. É o momento mais silencioso e mágico da fábrica. O vidro se espalha sozinho, atingindo a espessura exata programada pelos engenheiros.
Nas bordas, rodas dentadas giram lentamente, apenas tocando as extremidades para controlar a largura da fita, esticando-a ou comprimindo-a suavemente. O resultado é uma superfície tão lisa que nenhuma técnica de polimento humano poderia replicar. É a perfeição óptica, essencial para que você, motorista, veja a estrada sem distorções, como se o vidro nem estivesse lá. Mas há um inimigo invisível escondido dentro desse vidro perfeito: a tensão térmica. Se resfriarmos o vidro muito rápido, ele explodirá em 1000 pedaços devido ao choque de temperatura. Para evitar isso, a fita de vidro entra no forno de recozimento, um túnel longo onde o tempo parece desacelerar. Aqui, a temperatura cai de 600 graus para a temperatura ambiente, mas de forma incrivelmente lenta e controlada. É como acalmar uma fera enfurecida. Esse processo realinha as moléculas, removendo o estresse interno e garantindo que o vidro possa ser cortado sem se estilhaçar. Ao sair do túnel, o vidro está frio ao toque, sólido e transparente. Agora, a precisão cirúrgica entra em ação. Um braço robótico, movendo-se mais rápido do que o olho pode acompanhar, desce sobre a fita de vidro. Na ponta desse braço não há uma serra, mas um diamante industrial. O diamante não corta o vidro como uma faca corta pão. Ele apenas fere a superfície, criando uma linha de tensão microscópica, um arranhão perfeito. Imediatamente após o risco, uma barra de pressão desce e aplica um golpe seco e calculado. Crack! O som é nítido. O vidro se separa exatamente onde o diamante ordenou. Não há margem para erro. As bordas são afiadas como navalhas, prontas para cortar carne e osso. Por isso, robôs ou trabalhadores, com equipamentos de proteção pesada, manuseiam as peças. Essas folhas planas são agora as telas em branco, prontas para serem moldadas nas curvas aerodinâmicas dos carros do futuro. Mas os carros modernos não têm vidros planos, eles têm curvas, aerodinâmica, estilo. Para dobrar o que é rígido, precisamos voltar ao calor. As folhas de vidro cortadas são colocadas em moldes de aço que imitam a curvatura exata do teto e das colunas do carro. Elas viajam para dentro de outro forno, aquecidas a cerca de 600 graus Celsius. O vidro amolece, relaxa e, sob seu próprio peso, ou com a ajuda de uma prensa suave, abraça o molde, copiando sua forma com fidelidade absoluta. Agora vem o passo mais crítico para a sua segurança: a laminação. Um para-brisa nunca é apenas um pedaço de vidro, é um sanduíche tecnológico. Robôs colocam uma folha fina de polivinil butiral, ou PVB, entre duas lâminas de vidro curvo. Parece uma folha de plástico opaca e sem graça, mas é o herói secreto dessa história. Esse sanduíche passa por rolos de pressão para tirar o ar e depois entra na autoclave. A autoclave é como uma panela de pressão gigante para titãs. Lá dentro, sob alta pressão e calor, o plástico derrete e se funde quimicamente ao vidro, tornando-se totalmente transparente, mas sua função mudou para sempre. Se uma pedra atingir seu carro a 120 km por hora, o vidro vai quebrar, sim, mas não vai voar na sua cara. A camada de PVB segura os cacos, mantendo a estrutura íntegra. Além disso, essa camada bloqueia 99% dos raios ultravioleta, protegendo sua pele e o interior do carro, e age como uma barreira acústica, deixando o barulho do vento e do motor do lado de fora. Antes de sair da fábrica, cada peça passa pelo julgamento final. Lasers varrem a superfície em busca de defeitos menores que um grão de poeira. Câmeras de alta resolução verificam a curvatura. Luzes especiais revelam distorções que poderiam cansar os olhos do motorista. Apenas o vidro perfeito recebe o selo de aprovação. Eles são empilhados em racks acolchoados, prontos para serem enviados para as montadoras ao redor do mundo. Pense nisso na próxima vez que você fechar a porta do seu carro e sentir aquele silêncio reconfortante. Aquele escudo transparente à sua frente começou como uma rocha bruta no fundo de uma mina. Ele viajou através de explosões, foi banhado em ácido, derretido em temperaturas vulcânicas, flutuou em metal líquido e foi prensado com precisão molecular. Tudo isso para que, quando você estiver na estrada, possa esquecer que ele existe. Ele é a barreira invisível, o guardião silencioso que suporta toneladas de pressão
e enfrenta os elementos para que você chegue ao seu destino seguro. Essa é a promessa silenciosa da indústria: transformar o caos da natureza na ordem da sua segurança. E isso acontece milhões de vezes por ano, peça por peça, sem falhas. Em 2023, os agricultores do deserto de Nevada cometeram um ato que parecia suicídio financeiro. Cobriram suas terras férteis com toneladas de sal puro. A vizinhança chamou de loucura. Os especialistas disseram que o solo estava morto, mas esse erro calculado não matou a fazenda. Em apenas uma temporada, ele transformou um deserto estéril em uma mina de ouro biológica, aumentando a colheita em 400 vezes. Como destruir o solo salvou uma indústria de milhões de dólares? A resposta está enterrada sob seus pés, esperando para ser descoberta. Para entender a magnitude desse risco, você precisa sentir o calor. Nevada não é apenas quente, é uma fornalha a céu aberto. O sol aqui não ilumina, ele martela o solo até criar uma crosta dura e impenetrável. É um lugar onde a agricultura é uma guerra constante contra os elementos. E no centro dessa batalha está uma planta que vale mais do que parece: a alfafa. Você pode olhar para um campo de alfafa e ver apenas grama para gado, mas biologicamente essa planta é uma fortaleza impenetrável. Ela possui um segredo mecânico que frustrou a tecnologia agrícola por décadas. Cada pequena flor roxa de alfafa esconde um mecanismo de defesa brutal. É uma armadilha. Dentro das pétalas, a coluna reprodutiva está sob tensão extrema, como uma mola de aço comprimida ou o gatilho de uma arma. Para que a planta produza sementes, o ouro que os agricultores buscam, esse gatilho precisa ser disparado fisicamente, mas a alfafa não facilita. Quando um inseto pousa para pegar o néctar, o mecanismo dispara. Pá! A coluna bate no inseto com uma força violenta e surpreendente. Para uma abelha comum, a abelha do mel que todos conhecemos, esse golpe é aterrorizante. Imagine levar um soco no rosto toda vez que você tenta comer. As abelhas comuns, inteligentes como são, aprendem a trapacear. Elas roubam o néctar pela lateral da flor, evitando o gatilho. O resultado? O campo fica roxo e lindo, mas completamente estéril. Sem o disparo, não há semente. Sem semente, não há lucro. Até 2023, a situação era crítica. Os rendimentos estavam escorrendo pelos dedos como areia seca. As fazendas estavam sangrando dinheiro, gastando fortunas em água e fertilizantes para plantas que se recusavam a se reproduzir. A terra estava ficando mais salgada. Os custos de produção subiam a níveis insuportáveis. E as soluções modernas falhavam uma após a outra. Parecia o fim da linha. A tecnologia humana, com todos os seus tratores e química, havia perdido para uma pequena flor teimosa. O desespero exige medidas desesperadas, ou talvez apenas um olhar para o passado. A solução para esse impasse de milhões de dólares não veio de um laboratório futurista, mas de uma sala de arquivo empoeirada em uma universidade. A doutora Clara Martinez, revirando papéis esquecidos da década de 1970, encontrou um desenho. Era o projeto de um engenheiro esquecido pela história moderna. O nome desse engenheiro era Nomiya Melanderi, conhecida como a abelha alcalina. Esta não é a abelha dos desenhos animados. Ela não vive em colmeias, não faz mel para nós e não tem rainha. Ela é uma operária solitária do subsolo, mas os registros antigos mostravam algo inacreditável. Ela era a chave mestra perfeita para a fechadura da alfafa. A evolução a desenhou com o peso exato e a coragem necessária para acionar o gatilho da flor. Quando a flor batia nela, a abelha alcalina não fugia. Ela aceitava o golpe, pegava o pólen e ia para a próxima. Ela era a máquina que a indústria precisava, mas havia um problema catastrófico. Esse engenheiro estava desaparecido, funcionalmente extinto nas áreas agrícolas de Nevada. Por quê? Porque o progresso humano o matou. Décadas de arados revirando a terra e produtos químicos pesados destruíram seus túneis e sua comida. Nós havíamos eliminado a única criatura capaz de salvar a colheita. A doutora Martinez percebeu a ironia cruel. A resposta estava ali o tempo todo, mas nós a enterramos sob camadas de modernização.
Se os agricultores quisessem salvar suas terras, teriam que fazer algo impensável. Eles teriam que parar de lutar contra a natureza hostil de Nevada e, em vez disso, reconstruir o ambiente que passaram 50 anos tentando destruir. Foi assim que nasceu o projeto mais contraditório da agricultura moderna. Para trazer a abelha de volta, os fazendeiros precisavam construir uma casa para ela, e essa casa é feita de sal. O plano exigia transformar zonas de terra produtiva em desertos artificiais de sal branco. Imagine o cenário: tratores gigantes entrando em campos férteis, não para plantar, mas para estragar o solo. A engenharia por trás desses leitos de sal é digna de uma construção industrial. Não é apenas jogar sal na terra, é precisão cirúrgica. Primeiro, escava-se a terra. Depois, instala-se uma rede complexa de tubos de irrigação subterrânea, valendo dezenas de milhares de dólares. Essa água nunca toca a superfície. Ela fica embaixo, mantendo o subsolo úmido e macio, perfeito para escavação. Na superfície, caminhões despejam toneladas de sal industrial. Niveladoras a laser passam para garantir que o chão fique plano como uma mesa de bilhar. O objetivo? Criar uma crosta dura e salgada. O sal aqui não é veneno, é tecnologia. Ele puxa a umidade de baixo, sela a superfície e cria um controle térmico perfeito. Para qualquer um que passasse na estrada, parecia uma loucura. Vizinhos paravam seus carros para olhar e rir. A mídia local chamava de o experimento bizarro. Agricultores estavam gastando fortunas para criar uma zona morta, branca e brilhante, no meio de suas fazendas verdes. Parecia o oposto do progresso, mas era a única aposta que restava. O palco estava montado, brilhando sob o sol impiedoso, esperando pelos seus habitantes. O dia da liberação foi o momento da verdade. Caminhões especializados chegaram ao local carregando caixotes pesados. Mas eles não traziam equipamentos eletrônicos ou sementes geneticamente modificadas. Eles traziam terra, blocos de solo contendo milhões de larvas adormecidas da abelha alcalina. A cena foi anticlimática para os céticos, mas aterrorizante para os investidores. Os trabalhadores simplesmente despejaram a carga sobre o sal, sem colmeias de madeira, sem redes de proteção, sem apicultores com roupas especiais. Apenas milhões de insetos jogados no chão quente e salgado do deserto. A internet explodiu. Vídeos do despejo viralizaram com comentários zombando da estupidez dos fazendeiros. Eles vão morrer em 2 dias, diziam os especialistas de sofá. O calor vai cozinhá-las. E nos primeiros dias, silêncio. Nada acontecia. A superfície branca permanecia imóvel. O dinheiro parecia ter evaporado. A tensão nas fazendas era palpável. Se isso falhasse, não seria apenas um prejuízo financeiro, seria uma humilhação pública. Jornais publicavam manchetes sobre o fracasso iminente. Nevada parecia ter perdido o juízo. Mas o que ninguém conseguia ver, o que as câmeras não podiam captar, era a revolução acontecendo centímetros abaixo das botas dos críticos. Enquanto o mundo ria, o exército subterrâneo estava acordando. Abaixo daquela crosta de sal hostil, uma das maiores obras de engenharia biológica do planeta estava em andamento. As abelhas alcalinas não cavam buracos, elas constroem cidades. No escuro e na umidade perfeita controlada pelo sistema de irrigação, elas começaram a trabalhar. Cada fêmea é uma mineradora de elite. Elas escavam túneis verticais perfeitamente redondos, descendo até 50 centímetros na terra. A precisão é matemática. Elas usam a umidade do solo para cimentar as paredes dos túneis, criando tubos lisos e resistentes que não desmoronam. E aquela crosta de sal na superfície que todos criticavam, ela se tornou o escudo perfeito. Ela reflete o calor excessivo e é dura demais para predadores como formigas e besouros penetrarem. O sal era a muralha do castelo. A densidade populacional desafia a lógica urbana. Em um único metro quadrado de solo salgado, milhares de ninhos operam lado a lado. É uma metrópole invisível de alta densidade. Dentro de cada túnel, câmaras de cria são construídas e revestidas com uma secreção natural à prova d'água, protegendo o pólen e os ovos como cofres bancários. Dia após dia, a cidade crescia. Onde os humanos viam apenas terra branca e morta, a vida estava fervilhando em uma escala massiva.
A infraestrutura humana, os canos, o sal, o nivelamento, foi apenas a fundação. As abelhas eram as arquitetas finais. E quando a construção terminou, a cidade abriu seus portões. A mudança não foi lenta, foi uma explosão. Semanas após a liberação, os campos de alfafa ao redor dos leitos de sal começaram a vibrar. Um zumbido grave, profundo e constante encheu o ar. As abelhas alcalinas emergiram aos milhões, e elas não estavam ali para passear. A eficiência dessas criaturas fez as abelhas comuns parecerem amadoras. Câmeras de alta velocidade capturaram a brutalidade do processo. A abelha alcalina pousa na flor. Ela aplica a pressão exata. Pá! A flor dispara o gatilho. A abelha recebe o golpe no peito, coleta o pólen e, em uma fração de segundo, já está na próxima flor. Elas não hesitam, elas não têm medo. Elas são máquinas biológicas programadas para aquela tarefa específica. A velocidade de polinização dobrou, triplicou. Onde antes havia apenas beleza roxa, as flores começaram a murchar rapidamente, o sinal universal de que a polinização funcionou. Vagens de sementes começaram a inchar, pesadas, dobrando os caules das plantas. Os agricultores mal podiam acreditar no que viam. Quando as colheitadeiras entraram nos campos no final da estação, os números confirmaram o milagre. A produtividade disparou. Em áreas onde a média histórica era de 300 a 400 quilos por hectare, os fazendeiros estavam colhendo 1.200, 1.300 quilos. Isso é um aumento de 300 a 400%. O investimento milionário nos leitos de sal se pagou na primeira colheita. A aposta insana havia quebrado a banca. A natureza, com sua tecnologia antiga e brutal, havia superado a química moderna e a maquinaria pesada por uma margem humilhante. Hoje, se você voar sobre o deserto de Nevada, verá algo estranho. Quadrados brancos brilhantes e geométricos cortando o verde infinito dos campos. Eles não são cicatrizes de destruição, são monumentos de inteligência. Nós nos acostumamos a pensar que o progresso significa inventar novos chips, drones e laboratórios estéreis. Mas, neste canto esquecido da América, a indústria aprendeu a maior lição de todas: a humildade. Às vezes, para dar um salto gigantesco para o futuro, é preciso ter a coragem de olhar para trás. É preciso ter a audácia de salgar a terra fértil e confiar em um projeto que tem milhões de anos de testes de campo. A natureza não precisa que inventemos a roda. Ela só precisa que tenhamos a sabedoria de devolver as chaves que roubamos. E o resultado? Bem, os milhões de dólares em sementes extras falam por si mesmos. Se você ficou impressionado com a força oculta deste processo, inscreva-se agora no canal Poder da Indústria. Vamos continuar descobrindo histórias, onde a engenharia encontra o impossível. Até a próxima operação. Você já imaginou navegar com um navio sobre o pico de uma montanha? Não em um filme de ficção científica ou em um sonho distante, mas na vida real. Imagine olhar para fora do convés e, em vez de água, ver o topo de árvores e penhascos a centenas de metros abaixo de você. Isso é exatamente o que acontece na província de Guizhou, na China. Lá, engenheiros construíram um elevador titânico que ergue navios inteiros à altura de um arranha-céu de 66 andares. Mas por que alguém gastaria bilhões para fazer barcos voarem? A resposta revela uma batalha épica entre a necessidade de energia e o desejo de dominar a natureza. Para entender essa loucura da engenharia moderna, precisamos olhar para o mapa da China, uma nação que transformou a construção de represas em uma arte de escala planetária. O país é responsável por cerca de 1/3 de toda a energia hidrelétrica gerada no mundo. Estamos falando de uma produção colossal de 391 gigawatts. De um total mundial de 1.360 gigawatts. É uma quantidade de energia capaz de alimentar continentes inteiros. E para alcançar esses números, eles precisam domar rios selvagens em terrenos impossíveis. A província de Guizhou é o cenário perfeito para esse desafio. É uma região onde 92,5% da terra é composta por montanhas e colinas íngremes. Construir rodovias ou ferrovias aqui é um pesadelo logístico e financeiro. O terreno é simplesmente hostil demais para o transporte terrestre convencional.
No entanto, a região é abençoada com rios poderosos, como o rio Wu, um afluente vital do poderoso rio Yangtze. O potencial hidrelétrico aqui é gigantesco, ocupando o 6º lugar em toda a China, com mais de 18 milhões de quilowatts esperando para serem colhidos. Para aproveitar essa força bruta da natureza, o governo construiu a represa de Guptan, uma muralha de concreto em arco que se ergue a 232 metros de altura. Mas toda represa tem um preço oculto. Ela cria um muro intransponível no meio da estrada fluvial. O rio, que antes era uma artéria de transporte vital conectando a província ao coração econômico da China, foi bloqueado. A diferença nos níveis de água antes e depois da barragem era tão extrema que os métodos tradicionais de travessia eram inúteis. As eclusas comuns, aquelas escadas de água que vemos em canais pelo mundo, não funcionariam aqui. O abismo era profundo demais, o paredão alto demais. Os engenheiros se viram diante de um impasse. Eles tinham a energia, mas haviam matado o transporte. A solução? Fazer o impossível. Eles decidiram que, se os navios não podiam navegar através da montanha, eles seriam elevados por cima dela. O que nasceu desse dilema é o sistema de elevação de navios de Gulpitan, uma maravilha que desafia a gravidade. Não se trata de um único elevador, mas de uma série complexa de 3 elevadores separados, trabalhando em harmonia para realizar o impensável. Quando uma embarcação se aproxima da base da represa, ela não enfrenta uma eclusa lenta, ela entra em um edifício alto, uma torre de concreto que esconde uma maquinaria colossal. Dentro dessa estrutura, o navio flutua em uma câmara cheia de água. Cabos de elevação massivos, enrolados em 2 fileiras de tambores gigantes e conectados a caixas de engrenagens em ambos os lados, começam a girar. Para um observador comum, pode parecer um processo lento e pesado, cheio de peças móveis. Mas, na realidade, essa complexidade é o segredo da velocidade. Esse sistema consegue elevar um navio de 500 toneladas em cerca de 10 minutos. Em questão de momentos, uma embarcação de passageiros ou de carga está pairando no ar, deixando o nível do rio muito para trás. O primeiro elevador leva o navio a uma altura impressionante de 72 metros, mas isso é apenas o aquecimento. O sistema foi projetado para lidar com embarcações pesando até 1.800 toneladas. O objetivo final é elevar esses navios a uma altitude total combinada de 199 metros. Vamos colocar esse número em perspectiva para sentir o verdadeiro peso dessa realização. Isso é equivalente a levantar um navio ao topo de um prédio de 66 andares. Se a grande pirâmide de Gizé estivesse ao lado dessa represa, você olharia para o topo dela de cima para baixo, pois ela tem apenas 139 metros. A Estátua da Liberdade? Com seus 93 metros, ela pareceria um brinquedo ao lado dessa ascensão titânica. Após sair do primeiro elevador, o navio navega até o segundo, que realiza a parte mais brutal do trabalho, elevando a carga por mais 127 metros verticalmente. É uma coreografia industrial de precisão absoluta, onde milhares de toneladas de aço e água são movidas contra a gravidade, com a delicadeza de um relógio suíço. E finalmente, após vencer essa escalada, há um terceiro elevador no final do trajeto, que desce o navio cerca de 47 metros para depositá-lo suavemente nas águas calmas atrás da represa. Mas subir verticalmente é apenas metade da batalha. O terreno de Guizhou é tão acidentado que não bastava levantar os navios. Eles precisavam atravessar os picos e vales entre os elevadores. Tradicionalmente, não se coloca muito esforço na distância entre elevadores, mas aqui não havia rio plano para navegar. A solução dos engenheiros chineses foi construir o que só pode ser descrito como rios no céu. Eles criaram aquedutos, canais de concreto suspensos no ar, que conectam as torres dos elevadores. Imagine estar no convés desse navio. Você flutua em um canal artificial, mas ao seu redor não há terra firme, apenas o vazio de um desfiladeiro. É uma visão surreal. E quando a montanha se tornava alta demais até para os aquedutos, eles não a contornavam, eles a atravessavam. A República Popular da China, especialista em construção de infraestrutura pesada, utilizou máquinas tuneladoras massivas para perfurar a rocha sólida. O resultado é uma via navegável,
que se estende por 2,3 quilômetros, passando por cima de abismos em aquedutos e mergulhando na escuridão de túneis escavados no coração da montanha. Esse caminho nas nuvens e através da pedra resolveu o problema de nadar sobre as montanhas. É uma prova de que, para a engenharia moderna, a geografia não é um destino, mas um desafio a ser superado. Mas enquanto Gupitã detém o recorde de complexidade e altura, com seus múltiplos estágios, existe outro monstro na China que domina pela pura força bruta e capacidade de carga. Se viajarmos para a represa das Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do planeta, encontraremos uma máquina de escala ainda mais intimidante. Aqui, o objetivo não é apenas a altura, mas o peso massivo. O elevador de navios das Três Gargantas foi projetado para erguer embarcações de até 3.000 toneladas. Estamos falando de navios de carga sérios, cheios de mercadorias que alimentam a economia global. A escala desse elevador é difícil de compreender sem ver. Ele possui uma piscina, ou câmara de navios, que tem 120 metros de comprimento e 18 metros de largura. A quantidade de água que ela segura é aproximadamente igual a 4 piscinas olímpicas inteiras. E essa estrutura colossal, pesando milhares de toneladas, é elevada a uma altura de 113 metros acima do solo. Embora não seja tão alto quanto o sistema combinado de Gupitã, ele realiza esse feito em um único estágio massivo. A segurança aqui é uma obsessão. A região pode ser sujeita à atividade sísmica e um terremoto com um navio suspenso a 100 metros de altura poderia ser catastrófico. Para evitar desastres, os engenheiros instalaram 4 conjuntos de mecanismos de acionamento dispostos simetricamente, que seguram a câmara rigidamente em 4 pontos. Isso elimina o balanço causado pela água se movendo dentro da câmara. Além disso, existem mecanismos de amortecimento projetados para absorver choques e vibrações. Em caso de terremoto, essas proteções transmitem as forças sísmicas para as colunas de concreto, impedindo que a câmara caia ou vire, protegendo a vida da tripulação e a integridade da barragem. Mas por que construir máquinas tão complexas e caras? Por que não usar as velhas e confiáveis eclusas? A resposta se resume a uma única variável crítica: o tempo. Antes da construção desse elevador titânico nas Três Gargantas, os navios tinham que usar um sistema de eclusas de 5 estágios. Era uma escada de água lenta e tortuosa. Passar por essas 5 câmaras, enchendo e esvaziando cada uma, levava cerca de 4 horas. 4 horas é uma eternidade na logística moderna. Com o novo elevador, esse tempo foi reduzido drasticamente para apenas 40 minutos. Estamos falando de uma eficiência 6 vezes maior. Isso transforma a economia de todo o rio Yangtze. Em 2022, o volume de carga que passou pela represa atingiu quase 160 milhões de toneladas. Um recorde histórico impulsionado por essa velocidade. Em Guizhou, a lógica é a mesma. O rio Wu é um afluente do Yangtze, e conectar essa região montanhosa à artéria comercial da China é vital. Transportar mercadorias por água é infinitamente mais eficiente do que por terra. Uma única barcaça pode carregar a carga de dezenas de caminhões. Um caminhão padrão carrega cerca de 23 toneladas. O elevador de Gupitã levanta navios de 500 toneladas. Imagine remover 20 caminhões das estradas sinuosas e perigosas das montanhas para cada barco que sobe o elevador. Isso economiza combustível, reduz acidentes e conecta regiões isoladas ao mercado global. Enquanto a China aposta na força bruta e no gigantismo para mover suas frotas, a Europa encontrou uma solução baseada na elegância pura da física. Na Escócia, existe uma estrutura que parece mais uma escultura de arte moderna do que uma máquina industrial, a roda de Falkirk. Construída para reconectar 2 canais separados por quase 70 anos, ela supera um desnível de 35 metros de uma maneira única. Diferente dos elevadores verticais da China, esta é uma roda rotativa. Seu design foi inspirado em um machado celta de 2 cabeças e na caixa torácica de uma baleia. Mas a verdadeira magia não é a forma, é a eficiência. A roda possui 2 gôndolas opostas. Graças ao princípio de Arquimedes, quando um barco entra na gôndola, ele desloca uma quantidade de água exatamente igual ao seu próprio peso.
Isso significa que as duas gôndolas, independentemente de terem barcos dentro ou apenas água, estão sempre em equilíbrio perfeito. O resultado disso é chocante. Para girar essa estrutura maciça, que move 600 toneladas de carga a cada meia volta, é necessária uma quantidade ridícula de energia. Os engenheiros afirmam que o consumo de energia para um ciclo completo é o mesmo que ferver apenas 8 chaleiras elétricas de água. Enquanto os motores chineses rugem com megawatts de potência para lutar contra a gravidade, a roda escocesa dança com ela, usando o equilíbrio para realizar o trabalho pesado com um sussurro de energia. É a prova de que a inteligência pode ser tão poderosa quanto a força bruta. De volta à China, enquanto observamos um navio de carga emergir de um túnel na montanha e deslizar silenciosamente sobre um aqueduto a 200 metros de altura, nossa percepção do mundo muda. Costumamos pensar nas montanhas como barreiras eternas, paredes de pedra que ditam onde podemos e não podemos ir. Mas diante de máquinas como o sistema de Gulpitan, percebemos que, para a engenharia do século XXI, essas paredes são apenas degraus, seja usando a força titânica de elevadores que levantam 3.000 toneladas em um único movimento, ou a elegância física de uma roda que gasta a energia de 8 chaleiras, a humanidade continua a reescrever a geografia do planeta. Nós transformamos montanhas em pontes e rios em escadas. E na próxima vez que você ver um produto made in China, lembre-se da jornada épica que ele pode ter feito, flutuando nas nuvens através de túneis de granito, desafiando a gravidade em uma dança de aço e água. A indústria não apenas move cargas, ela move montanhas. Imagine um edifício colossal de 30 andares. Agora, deite essa estrutura gigantesca de lado. Em vez de janelas e escritórios, encha-a com motores, lasers e aço endurecido. Agora, force essa besta de 3.000 toneladas a rastejar para dentro da montanha, mastigando granito sólido como se fosse biscoito. Isso não é um filme de ficção científica. É a realidade brutal acontecendo agora mesmo, nas profundezas da Terra. Estamos falando de uma máquina titânica projetada para transformar o perigo mortal na rota mais segura do planeta. Mas como você arrasta uma fábrica inteira através de uma geologia imprevisível, onde um único erro de cálculo milimétrico pode transformar um túnel de alta tecnologia em uma sepultura de concreto? A resposta está escondida nas sombras, onde a pressão esmagadora encontra a genialidade humana. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Por trás da beleza silenciosa dos picos nevados, esconde-se uma realidade violenta que a humanidade tenta domar há séculos. As montanhas não perdoam erros. Em 1991, um deslizamento catastrófico no Passo Racha ceifou mais de 200 vidas em um piscar de olhos. A natureza atacou novamente em 2014, quando uma tempestade de neve feroz na cordilheira de Annapurna engoliu 400 viajantes, deixando-os desaparecidos no branco infinito. E apenas na China, mais de 1.000 deslizamentos de terra mortais são registrados todos os anos. Esses números não são apenas estatísticas frias, são avisos brutais de nossas limitações, mas também são o combustível que impulsiona nossa busca por um caminho mais seguro. A resposta da engenharia moderna foi audaciosa. Não vamos subir a montanha, vamos atravessá-la. Túneis massivos foram construídos para permitir que veículos viajem em linha reta, cortando o coração da rocha, em vez de serpentear por passagens perigosas à beira do abismo. Isso não apenas economiza combustível e reduz emissões, transforma o perigo iminente em segurança absoluta. Estamos convertendo picos mortais em artérias vitais para o futuro, redesenhando o mapa do transporte global. Mas para transformar esse sonho em realidade, precisamos primeiro ver o que os olhos humanos não conseguem alcançar: o interior da Terra. Antes que a primeira pedra seja quebrada, começa uma missão de espionagem geológica. Engenheiros iniciam a primeira fase com um levantamento abrangente, perfurando orifícios exploratórios que descem dezenas de metros. Às vezes, essas sondas penetram mais de 300 metros para dentro da montanha, apenas para coletar pequenas amostras de rocha. Eles precisam saber quão dura é a pedra.
A água escondida pronta para inundar tudo. Qual é a pressão lá embaixo? Cada amostra extraída ajuda a entender a estrutura interna da montanha, localizando zonas de falha, camadas de rocha fraca e áreas propensas a desmoronar. É como fazer um raio-x do planeta. Ao mesmo tempo, especialistas ambientais avaliam como o projeto pode afetar a paisagem, desde riscos de erosão até mudanças nos fluxos de água subterrânea. Todos esses dados são digitalizados e inseridos em softwares de simulação tridimensionais. Isso permite que os engenheiros literalmente voem através da montanha virtual e calculem a inclinação ideal e a curva perfeita. É a partir dessas simulações digitais que o plano de batalha mais seguro é escolhido. Mas, mesmo com o caminho traçado, existe um inimigo invisível nas profundezas que mata mais rápido que a rocha: a falta de ar. Em meio à rocha densa e à escuridão pesada, o projeto recebe seu primeiro sopro de vida: o sistema de ventilação. Em profundidades de centenas de metros, a pressão, a poeira e o calor geotérmico podem tornar o ar tóxico em questão de minutos. Engenheiros devem criar uma rede artificial, verdadeiros pulmões mecânicos, para sustentar a vida no subsolo. A partir do centro de construção, poços verticais são perfurados até a superfície. Estamos falando de chaminés colossais, cada uma com cerca de 4 a 6 metros de largura e até 200 metros de altura. Elas trazem ar fresco do topo da montanha, enquanto expelem os gases mortais lá de baixo. No interior, sensores monitoram constantemente os níveis de oxigênio, temperatura e gases tóxicos, coordenando potentes ventiladores a jato para manter o fluxo de ar constante. Esses poços são construídos usando uma técnica impressionante, onde a cabeça de perfuração é operada de dentro do túnel e empurrada para cima, em direção ao céu, com precisão quase perfeita. Uma vez concluída, toda essa rede permite que centenas de trabalhadores labutem por horas sob a montanha, enquanto respiram o ar da vida. Agora que podemos respirar, é hora de liberar a besta. Enquanto o lado de fora está envolto em uma névoa de poeira, nas profundezas da caverna inicial, uma máquina colossal está sendo montada, peça por peça. Esta é a tuneladora, ou TBM, o predador supremo da engenharia moderna. Montar esse gigante é como construir uma nave espacial dentro de uma garrafa. Todo o sistema é entregue ao local através de centenas de caminhões especializados, cada um carregando módulos que pesam centenas de toneladas. O componente mais impressionante é a cabeça de corte. Ela pesa mais de 1.500 toneladas e tem quase 15 metros de diâmetro. Túneis auxiliares precisam ser alargados e reforçados com aço e concreto, apenas para dar espaço para essas peças entrarem. No espaço confinado, iluminado por centenas de lâmpadas industriais, os módulos são conectados e alinhados, usando sensores a laser com uma margem de erro de não mais que 5 milímetros. Pense nisso, peças do tamanho de casas sendo encaixadas com a precisão de um relojoeiro. Macacos hidráulicos potentes levantam a cabeça de corte para a posição, ligando-a ao corpo da máquina. Uma vez totalmente montada, a tuneladora se estende por quase 100 metros de comprimento. É o equivalente a um prédio de 30 andares deitado, pronto para perfurar o coração sólido da montanha. Da cabine de controle, os sistemas elétricos e hidráulicos ganham vida. Em um instante, a montanha treme. A tuneladora começa a se mover. Pesando mais de 3.000 toneladas, a máquina avança lenta, mas imparável. Na frente de batalha, 4 cilindros hidráulicos massivos pressionam a cabeça de corte contra a rocha, com até 500 toneladas de força. 23 discos de liga metálica giram com um torque imenso, esmagando camadas de rocha tão duras quanto o aço. O som é ensurdecedor, uma sinfonia de destruição controlada. Cada ciclo de perfuração avança cerca de 1,20 m e leva 30 minutos. A rocha esmagada é engolida pela máquina e levada para fora por uma esteira automatizada, enquanto jatos de água de alta pressão resfriam o metal para que ele não derreta com o atrito. Assim que o avanço para, a máquina faz algo incrível. Ela constrói o túnel atrás de si.
Grampos hidráulicos travam nas paredes e anéis de concreto pré-moldados são instalados. Esse ritmo, pressionar, perfurar, construir, repete-se infinitamente, dia e noite. Em projetos monumentais na Europa ou na China, essas máquinas operam 24 horas por dia. Hoje, a China lidera essa fronteira com mais de 1000 TBMs, esculpindo o subsolo simultaneamente. Mas nem mesmo esse leviatã de aço pode vencer todas as batalhas sozinho. Às vezes, a rocha é tão instável que a máquina ficaria presa. É aí que entra a força bruta da química. Em áreas onde a rocha é macia demais ou instável, a tuneladora gigante é inútil. Aqui, os engenheiros voltam a um método antigo, mais refinado com tecnologia digital: perfuração e explosão. Mas esqueça a dinamite jogada de qualquer jeito. Isso é cirurgia com explosivos. A equipe perfura centenas de buracos, cada um com 5 a 6 metros de profundidade, dispostos em um padrão de leque perfeito. Antes de qualquer faísca, dados geológicos são inseridos em simulações 3D para calcular a quantidade exata de explosivo e o tempo de atraso entre cada detonação. Cada buraco é carregado com 80 a 100 quilos de explosivos. Quando o sinal de aviso soa, o chão treme e a rocha se estilhaça exatamente como desenhado no computador. Imediatamente após a poeira baixar e os ventiladores limparem o ar, a equipe entra para estabilizar o teto com concreto projetado. Mas quando a geologia se torna um pesadelo complexo, entra em cena uma filosofia revolucionária, o novo método austríaco de tunelamento, ou NATM. Em vez de lutar contra a montanha, os engenheiros usam a força dela a seu favor. A ideia é genial: usar a própria rocha para segurar o túnel. Eles escavam apenas 1,5 metros de cada vez e cobrem imediatamente com uma camada de 25 centímetros de concreto projetado. Parafusos de rocha e malha de aço são instalados para criar um arco de carga natural. É como o judô: usar o peso do oponente para vencê-lo. Esse método economiza até 40% de materiais e minimiza vibrações na superfície. Mas para isso funcionar, você precisa ouvir a montanha. Centenas de sensores são fixados nas paredes para medir qualquer movimento em tempo real. Se a rocha se move 1 milímetro que seja, os engenheiros sabem e ajustam o suporte. É a união perfeita entre a força bruta da rocha e a delicadeza dos dados. Nas profundezas, a perfuração finalmente parou. O silêncio volta ao túnel, mas o trabalho está longe de terminar. Agora, o túnel precisa ganhar um cérebro. Engenheiros entram carregando instrumentos de medição ultrassensíveis. Sensores de pressão e radares escaneiam as paredes, detectando rachaduras mais finas que um fio de cabelo humano. Câmeras ópticas 8K inspecionam cada parafuso para garantir segurança impecável. Na sala de controle, centenas de telas ganham vida. Elas rastreiam os órgãos vitais do túnel: ventiladores gigantes, sensores de fumaça e bombas de drenagem capazes de mover 1000 litros de água por minuto. Tudo é testado sob padrões rigorosos. Somente quando cada luz verde acende, o túnel é declarado pronto. Quando os carros começam a passar, o túnel não dorme. Mais de 1.500 sensores embutidos nas paredes sentem o tráfego e a estrutura 24 horas por dia. Essa informação vai para um software inteligente que emite um alerta se detectar uma deformação de apenas 0,2 milímetros no concreto. 0,2 milímetros. Isso é invisível a olho nu, mas os sensores sabem. Todos os anos, a manutenção é feita religiosamente, geralmente à noite, quando o tráfego cai. Ventiladores de 200 kWh são limpos e recalibrados para garantir que, em caso de incêndio, a fumaça seja sugada instantaneamente. É uma máquina viva que nunca para de proteger quem passa por ela. Quando a primeira luz do dia brilha no final do túnel, ela ilumina mais do que apenas asfalto e concreto. Ela revela o resultado de anos de luta, pesquisa e montagem medida ao milímetro. Lembra daquele arranha-céu deitado que imaginamos no início? Ele cumpriu sua missão. O que antes era uma barreira mortal de pedra, gelo e deslizamentos, transformou-se em uma passagem segura e eterna. 3.000 toneladas de aço e a inteligência humana triunfaram sobre o caos geológico.
Cada túnel é uma cicatriz curada na terra, uma prova de que não há obstáculo que a engenharia não possa transformar em caminho. É uma obra-prima, nascida da colaboração entre homens, máquinas monstros e dados precisos. E se você quiser continuar descobrindo como a tecnologia transforma o impossível em realidade, não se esqueça de curtir e se inscrever no Poder da Indústria. Aqui a tecnologia não é apenas explicada, é sentida. Até a próxima jornada!